Quem lembra da gente quando vamos embora? Quais as lembranças ficam nas memórias? Quantas palavras não ditas, não guardadas? Esses questionamentos me vêm na mente sempre quando eu penso em alguém que não se encontra mais no nosso plano. Eu mesmo só tenho uma foto dela, uma foto. Mas uma foto pode dizer muita coisa. Andar nesse território de tantos nomes importantes e esquecidos me faz pensar qual legado eu deixaria aqui. Mas eu não vim aqui para contar minha história. Vim aqui para contar a história de uma mulher preta que tinha dreads, que era mãe politizada, sem papas na língua, e que fez a diferença por onde passou. Então, o que eu achava muito interessante eram os dread dela, cara. Porra, a gente tava saindo da época do Black, cara. Quase. Acabaram de sair do Black, aí os neguinhos com escovinha, você entendeu? Logo aqueles risquinhos, e a nega de dread no meio da gente, cara. E os dread dela era bacana, ela tinha uns dreads, sabe, tudo legalzinho e tal. Era, né? Aí ela pegava e ia pra freio, ia pras cabeças. Ela era animada. Yeah, yeah, naquela época, todas as pessoas que eram contra o sistema eram subversivas. Então, desde pequeno, ela se mostrou subversiva, dentro da família e fora dela. E essa situação mais para se proteger. Então, ela não colocava a deficiência dela. Talvez a altivez dela vinha antes da deficiência, então as pessoas não olhavam a deficiência dela. O aluno era inteligente, fez um, era inteligente, gostava muito de cantar poesia, tinha festival de poesia, de música lá no Vitor, que ela estudou no Vitor. Aí ela ia, ganhou até esse concurso das músicas de poesia, mas ia, assistia lá, ela era muito inteligente. Missas Afros. Foi através dessas celebrações que eu conheci a Rosângela. Depois nós fomos participar de um grupo de carnaval, né? Um grupo afro, que é o Afro de Nagô. Nós participávamos juntos. Aí fazíamos umas atividades também junto do Afro de Nagô. Bom, eu conheci a Rosângela Ferreira através da Maísa, né? Da Luísa, que foi assim numa reunião que nós estávamos aqui, referente a um bloco que tínhamos na época aqui no bairro. Aí ela falou, eu vou trazer uma amiga que ela é muito alegre e tal, tudo. Aí foi quando ela trouxe. Aliás, ela nem trouxe, porque ela demorou e se atrasou, e aí a própria Rosângela veio procurando, encontrou a casa, e ela entrou na reunião se apresentando como Rosângela. Aí, na época, eu estava como na categoria de diretora, eu falei para ela entrar, tudo, fizemos amizade, e ali começou. De construção do primeiro encontro nacional de entidades negras, que foi realizado em 91 em São Paulo, no ginásio Pacaembu. Naquela ocasião, né, para a organização desse encontro, cada estado organizou chamados fóruns estaduais de entidades negras. E ela participava de uma organização chamada Soweto, Organização Negra. Nós fizemos um trabalho aqui no Jardim Brasil, de fundação Dão Negro, de debate, mas nessa época era mais debate político mesmo, tinha um trabalho bastante concentrado nisso. Assim, nessas atividades que é assim, a gente às vezes indo de um lado, indo do outro, e a Rosângela tinha 2 crianças, a gente precisava trabalhar também, né? A gente precisava trabalhar, e ela, como ela tinha um problema das pernas, que ela usava uma muleta canadense, e sempre tinha essa questão de dinheiro, creche, e ela sempre pensou assim de como a gente ganhar um dinheiro, né? Então ela recebeu um dinheiro uma vez, e ela falou assim, não, a gente vai comprar uma banquinha, então ela comprou uma banquinha, e aí a gente vendia bottom, vendia assim, colar, mas sem muito essa visão que hoje tem de empreendedorismo, e sim para ganhar.
Então ela era uma militante bastante ativa, construiu, ela tinha o pé afincado no território, que é outra coisa também muito importante, que o movimento negro tinha dificuldade, né? Tinha dificuldade de estar em espaços de sociabilidade negra, candomblé, capoeira, escola de samba, aí uma outra pessoa, mas não tinha aquela presença mais efetiva, não compunha os espaços, não tinha uma presença e permanência orgânica, né? Então ela extrapolava. Ajudou na parte da secretaria, ela ajudou bastante depois na organização do núcleo da UNEGRO da Zona Norte, Jardim Brasil. Ela organizou uma série de atividades junto com o Bloco Afro de Nagô. Tinha um outro militante da UNEGRO aí na região do Jardim Brasil, que era o Luiz Carlos Felipe, que infelizmente também faleceu, né? Ele morava lá com a Abra Vila Sabrina. Aí os dois também ficaram muito próximos, né? E organizaram as atividades, que era o domingo na praça, né? Que era um domingo de cada mês, ali na praça, né? Numa praça do Jardim Brasil, onde ensaiava o Bloco Afro de Nagô, tinha samba. E aí toda a ação que ela tinha foi justamente de trazer oportunidades, trazer atividades para a periferia, né? Basicamente na região que ela mora, né? E a UNEGRO sempre deu apoio para ela. Então a gente conheceu muito nisso, nesses debates, ela participou das reuniões da UNEGRO, que eram realizadas ali na Câmara Municipal de São Paulo, né? Foi assim que a gente se conheceu e se aproximou. Mas a parte de falar com as pessoas era dela. Então nós fazíamos toda ali a colocação, tudo em volta, a gente fazia todo o trabalhar em volta e ela que vinha com a chave, tanto abria como fechava e dava ali, porque ela tinha os conhecimentos, ela tinha o macete de estar fazendo, sabe? Então a gente andava na sombra dela pelo macete, né? Não estou aqui puxando corda porque era a realidade, porque ela tinha esse conhecimento, tinha a profundidade de conhecer dentro dos patamares, era políticos, era isso, ela sabia quem era quem não era, quem, sabe? Então era uma pessoa que assim, eu, na minha visão, eu creio que na época deveria ser mais valorizada do que foi. Você está me entendendo? Porque ela tinha um conhecimento e sabia fazer o que ela estava fazendo e ela colocava ali para fazer. E ela assumia o que ela fazia. E também era boa de discutir, boa de briga, mesmo e não tinha esse negócio dela. Ela ia até o final. E no final ela tinha que sair com um sim. Lembro que meu pai, para tentar, eu acho que para brindar ela, colocou ela na escola particular. Porém, assim, não foi muito sucedido, teve muito sucesso porque ela teve outros preconceitos, né? Além da parte física dela, teve a parte de ser negra, num local que 100% era brancos. E com a situação dela de mobilidade, problema físico que ela tinha, ela começou a conquistar o espaço, porque tinha que brigar por essas condições numa escola que realmente não estava aceitando uma diferença na época. Ela foi aquela mulher preta que era fora do padrão estabelecido, que lutava, chorava, escrevia e também cantava, onde homem nenhum a moldava. A intensidade, a liberdade era sua guia. Não lutou só pelos que vieram do seu ventre, mas todos os pretos e pretas sonhadores. Ela tinha conhecimento de várias pessoas e vários grupos. E dentre elas, assim, são os grupos dos homossexuais, que ela tinha um contato mais próximo com eles. E fez uma festa em casa. E querendo ou não, foram várias pessoas homossexuais, mulheres, isso assim, e pessoas partidárias de política, assim, pessoas bem relacionadas, inteligentes e tal. Porém, lá na época lá, não era aceitado como hoje, e as pessoas criticavam muito. E o que aconteceu? Aconteceu que eu saí na rua, o pessoal zoou comigo, brigou comigo, eu voltei, da forma que eu fui criado, conservador, voltei e briguei com ela, discuti e briguei com a minha mãe, como que podia ter aceito isso? Agora o pessoal está brigando comigo lá fora. Aí a minha mãe falou, não, minha mãe, embora numa época conservadora, ela falou, não, você tem que respeitar a sua irmã, são os amigos dela, assim como você tem, mas você vai respeitar ela. Então, a Rosângela era uma liderança política aqui na região, uma liderança que eu considero, de certa maneira, visionária, entendeu? Porque no início, eu estou falando do início da década de 90,
tá bom? Localizar nesse tempo. Nesse início, ela tinha assim, bem forte dentro dela essa questão da negritude. Mas, ao contrário de muitos de nós, a Rosângela, ela era um pouco, como que eu posso dizer, meio que polivalente, né? Ela tratava desse tema, mas ela tinha também um pé no movimento cultural, né? Especialmente nessa coisa do samba. Nós entramos por causa dela, nesse negócio de vimos, acompanhamos, né? O Felipe, de certa maneira, mais do que eu. Por causa dela, ela via a importância naquilo, né? Ela sempre foi além do tempo dela, do nosso tempo, aliás, né? Eu, embora seja mais menor em relação a ela de idade, porém ela tentava levar eu com ela e falar, ó, a vida não vai ser assim, a sociedade vai mudar. Naquela época eu já falava, a sociedade vai mudar e a gente tem que participar das mudanças dela. Então ela tentava levar a gente. Éramos todas mães de filhos, mas nunca deixamos os nossos filhos a desejar, nunca deixamos nossos filhos desamparados, sempre cuidava, sempre ali, andando para lá e para cá, tá? Assim, sempre cuidando dos filhos, sempre dando aquela atenção. Então a gente fazia todas as necessidades dos nossos filhos e depois iríamos para as nossas diversões. Então isso daí era uma coisa que a gente sempre teve, isso daí, essa responsabilidade, né? E lembranças assim que eu tenho, lembranças muito boas assim, era quando eu estava brincando com a minha irmã. Nossa casa era... O piso era de taco, né? E vira e mexe a gente soltava os tacos para fazer aquelas casinhas e tal, ficar brincando. E minha mãe sempre apoiava, ficava bem, né, contente com aquele desenrolar nosso, assim, da criatividade, né? E sempre, tipo, eu brincando, olhava pra cozinha, ela tava cantando, Saiu de cena, mas continua presente, pois esse mundão deixou dois frutos, um homem preto que corre pelo certo e uma mulher preta que vai continuar sua luta. Ela fez uma falta muito grande. Quando ela faleceu, desarticulou tudo aqui. Desarticulou, pensa assim, ficou uma coisa esquisita vir aqui fazer, né, porque... E ela foi rápido, né, foi uma coisa muito rápida, a gente ficou meio, sabe, meio um pouco perdidos, assim, com o falecimento dela. E uma coisa um pouco mais triste, que eu lembro muito dela, marcou muito, que ela já estava doente, estava internada no hospital, né, e ela mandou uma carta que veio a partir de uma amiga dela para a gente, dizendo que ela estava indignada lá no hospital, que tinha uma mulher, né, que estava do lado dela, que me parece que era uma militante do Sem Teto, né, e foi espancada pela polícia. E ela relatou essa história, né? E ela disse que ela estava fazendo esforço para poder sarar logo, para poder voltar para a luta, que era necessário isso, né? Porque ela ficou indignada com isso. Então a indignação dela era muito forte, né? Isso me comovia bastante, me tocava muito, né? Eu tive o prazer de conviver com essa mulher por apenas 6 anos, mas guardo com muito carinho diversos fatos da minha convivência com ela. Lembro vagamente do som da sua voz cantando. Lembro quando ela me levava nas festas na Praça Afro de Nagô. Mesmo usando bengala por conta da paralisia infantil, ela era muito ativa e só não impedia de participar das manifestações. Como eu queria estar com ela, como eu queria estar lutando juntamente com ela. Essas lembranças são ancestrais, me faz estar mais próxima dela. É muito potente saber que nessa terra existiu uma mulher tão guerreira e que quebrava diversos paradigmas. Ter ela como referência me fortalece e me faz manter forte. Eu sou a semente, a continuação desse projeto. Tento carregar da melhor forma esse bastão. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer.